rápido, tá? Que caracteriza um balanço, uma monitoração bem clínica da anestesia geral, tá? Isso vai se aplicar tanto aos gerais intravenosos quanto aos inalatórios, principalmente aos inalatórios, tá? Que são os planos anestésicos. Então, os planos anestésicos é uma maneira, uma coleta de informações que a gente vai obter do paciente para saber quanto do córtex cerebral que a gente já bloqueou. Porque o objetivo na anestesia geral não é a gente bloquear tudo, é a gente bloquear parcialmente. A gente bloqueia o estímulo doloroso a um reflexo, né, cirúrgico, a uma incisão cirúrgica ou qualquer procedimento doloroso. Então, a gente bloqueia a parte motora. Isso não significa que o paciente não está sentindo dor, então a dor ela vem de outras vias, né? A fisiopatologia da dor vem por outras vias. O que a gente está bloqueando é a resposta ao estímulo doloroso. Então, quanto mais anestesiado o paciente está, menor vai ser a resposta, mais lenta, mais difícil vai ser dele responder àquele estímulo, tá? Algumas considerações que a gente tem que ter quando a gente fala de planos anestésicos. Entre as espécies, os sinais que a gente vai coletar clinicamente, que correlacionam cada um dos planos, então a gente vai imaginar uma seta de profundidade, tá? Eu vou desenhar essa seta horizontalmente, mas imaginem ela verticalmente, descendo, tá? Quanto mais para baixo da seta, mais profundo o meu paciente está, mais anestesiado ele está, tá? Existe um limite que a gente tem que chegar para poder operar, para poder fazer uma cirurgia. Entre as espécies, aquelas informações clínicas que a gente vai coletar para saber em qual ponto dessa seta o meu paciente está, vai ser diferente. Então, cavalos respondem diferente, me dão outros parâmetros diferentes do cão, diferente do gato e assim por diante, tá? O foco dessa aula é para cão e gato, porém eu vou falando as particularidades em grandes, mas vocês vão ter as particularidades lá no segundo, na anestésio 2. Para a turma que está tendo agora essa aula, anestésio 2, eu vou citando algumas particularidades aqui que não foram faladas na aula de particularidades para grandes animais, tá? Dependendo do fármaco que você utilizar, algumas coisas podem mudar, então principalmente parâmetro de pupila, né? Tamanho de pupila pode mudar. Atropina é um fármaco que aumenta a pupila, então pode alterar. A suscetibilidade do paciente ao fármaco, então alguns são mais suscetíveis que outros, então a resposta vai ser diferente. O estado clínico do paciente também muda. E o tipo de intervenção cirúrgica, né? Então, a gente classifica um plano como um plano anestésico e o seguinte como um plano cirúrgico, mas não significa que eu não posso operar no plano anestésico, tá? Depende muito do tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Bom, antigamente a gente existe uma tabela, essa aqui, ó, que é uma tabela de planos de Guedel, tá? O que Guedel compilou nessa tabela? Ele avaliou parâmetros clínicos e correlacionou com alguns estágios, tá? Então, essa tabela é bem legal porque ela mostra algumas particularidades em diferentes espécies e aí a gente consegue saber, né, algumas diferenças. Então, por exemplo, ó, vou vir aqui para o reflexo palpebral, que é um que a gente avalia bastante durante a anestesia. O reflexo palpebral, ele ainda está bem presente no estágio 1, no estágio 2 mais ainda. Vocês podem ver que o estágio 2 é um estágio que aumentou tudo, né? É um estágio que a gente considera como um estágio de proteção do sistema nervoso central, de que ele está sendo apagado. Então, todas as atividades aumentam. No estágio 3, tem mais 4 subdivisões aqui. Então, os estágios, eles são divididos em 1, 2, 3 e 4, sendo 3 em mais 4 planos. Plano 1, estágio 3, plano 2, do estágio 3, plano 3 do estágio 3, plano 4 do estágio 3, tá? No plano 1 do estágio 3, o que acontece aqui com o reflexo palpebral? Ele ainda está presente. No plano 2, ele ainda está presente, porém no cão, na metade, ele começa a perder.
E ele perde 100% aqui no início do plano 3 do estágio 3. Sendo que os equinos e os felinos, olha como eles vão perder mais tardiamente. Eles perdem o reflexo palpebral entre plano 3 e meio do plano 4, tá? Então, não é o melhor parâmetro pra gente ter como base de profundidade anestésica, ou de que meu paciente ainda não perdeu, então ele não está 100% anestesiado. Não, dependendo da espécie, isso não vai acontecer, tá? Porque vai demorar muito para ele perder esse reflexo. Então, existe uma diferença grande entre algumas espécies, porém, Guedel compilou tudo isso em uma tabela. Só que hoje a gente já não usa mais tanto esses, a gente já não utiliza a classificação de Guedel como uma boa tabela, porque existem vários viés. Então, o que a gente avalia, que não tem na tabela dele, é também relacionado à parte respiratória, a profundidade, ou seja, quanto do sistema eu consegui bloquear, tá? Então, a gente chama hoje os planos anestésicos de planos de profundidade anestésica. E mantivemos a mesma classificação. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Estágio 3, dividido em 4 planos. Plano 1, plano 2, plano 3, plano 4 e o estágio 4. Vamos falar então cada um deles agora. De um modo geral, o que a gente vai observar? O estágio 1, ele é um estágio de fase de início de anestesia, analgesia, tá? Esse termo não é muito correto porque o paciente, na verdade, ele passa a não responder muito bem a estímulo, mas não significa que a dor está sendo bloqueada. Tá? Então, hoje a gente sabe que a anestesia geral ela não confere analgesia nenhuma. O estágio 1 é um estágio em que a gente começa a administrar o anestésico geral e o paciente começa a perder a consciência. Não 100% ainda, mas ele começa a perder a consciência. No estágio 2, é um estágio que a gente caracteriza como estágio de excitação. Então, ele perde a consciência, porém, começam movimentos involuntários. Para tentar, é como se fosse um resgate do sistema de que ele está sendo apagado e ele excita todo mundo. Fala, não, vamos todo mundo trabalhar porque a gente está sendo desativado. Isso não é muito bom, a gente quer pular sempre essa fase. O estágio 2, o ideal é pular, tá? O estágio 3, ele é considerado como um estágio de profundidade para cirurgia e anestesia, tá? Então, o nosso objetivo, coloquem na cabeça de vocês, pergunta de prova, é sempre chegar no estágio 3, tá? A gente quer sempre chegar no estágio 3, que é o estágio de anestesia cirúrgica. E aí a gente vai dividir em planos. O estágio 4, em contrapartida, a gente nunca quer chegar, que é um estágio em que começam a falhar, a bloquear reflexos autonômicos, aquilo que mantém a nossa vida. Então, o estágio 4 é um estágio de quase de parada ou depressão respiratória importante. A gente nunca quer chegar aqui, tá? Vamos lá entender cada um desses estágios. O estágio 1 é um estágio de início da administração intravenosa do anestésico geral. Pode ser também pela via inalatória, mas geralmente a gente não induz pela via inalatória, mas é uma possibilidade. Então, o estágio 1, ele é caracterizado pelo início da inconsciência, não 100%, mas é quando o indivíduo começa a ficar inconsciente. Nessa fase, se você avaliar, os reflexos protetores ainda estarão presentes. Então, vamos dar nome aos bois aqui. O que são reflexos protetores? São todos aqueles que protegem globo ocular, cavidade oral e respiratória, principalmente, tá? Quais aqueles reflexos protetores, e se a gente for pensar também em parte periférica, seria musculatura esquelética, puxando o membro, né? Então, reflexo da dor, por exemplo. Então, vamos colocar aqui como reflexo de dor interdigital. Como que a gente avalia esse reflexo? Pela pressão interdigital, promovendo ali uma pressão interdigital. Reflexo palpebral, reflexo corneal e reflexo laríngeo. Certo? Então, são esses os reflexos protetores.
da dor pela pressão interdigital, o palpebral, o corneal e o laríngeo. Então, quando a gente fala em reflexos presentes, todos esses reflexos ainda estão presentes. A partir de agora, a gente vai começar a dar nome e uma sequência de quando que eles são bloqueados. Nesse momento, o paciente ainda tem movimentos voluntários, então você ainda vê ele mexendo na mesa, colocando a pata para frente, mas ele já começa a deitar, tá? Tem um certo grau, no final do estágio 1, tem um certo grau de desorientação, e bem no final, na transição entre estágio 1 e estágio 2, discreto grau de analgesia e uma inconsciência, tá? Relativa ali à indução. O estágio 2 é aquele que a gente quer sempre pular. Não é um estágio legal, é um estágio que a gente tenta evitar, tá? Porque ele é um estágio de excitação. Então, nesse momento, o paciente ele tenta fazer alguns movimentos ainda involuntariamente, então pedala, tenta sair da mesa, os reflexos ficam exacerbados. Se a gente auscultar ou colocar no eletro, vai ter um leve aumento da frequência cardíaca, tremores, midríase. E nos gatos é a fase em que a laringe começa a fazer espasmos por proteção da via respiratória. Seria o pior momento para vocês intubarem. Primeiro que você não vai conseguir abrir a boca do paciente, segundo, se você conseguir, a laringe dele vai fechar, tá? Como que a gente pula então esse estágio? Primeiro, controlando a velocidade de indução, e segundo, olha o tópico importantíssimo aqui para bloquear o estágio 2, a MPA. Então, como na MPA eu consigo diminuir a atividade do sistema nervoso central do meu paciente, fazendo o quê? Utilizando relaxantes, utilizando sedativos, utilizando tranquilizantes. Isso tudo são efeitos que colaboram para pular o estágio 2, que esse é o objetivo, tá? Principalmente se a gente estiver falando de anestesia em cavalos. O estágio 3 é o estágio que a gente quer chegar. Cirurgicamente é o estágio que a gente chama de anestesia cirúrgica, tá? E aí, dentro do estágio 3, a gente consegue controlar qual é o plano que você quer chegar, dependendo da cirurgia. A depressão, ela vai ser progressiva, o relaxamento muscular também. E no início do estágio 3, a gente ainda observa uma respiração regular, porém ela vai mudar de parâmetro de acordo com a profundidade. Esse estágio é dividido em 4 planos. Quais são eles? Plano 1, 2, 3 e 4. No plano 1, o paciente ele ainda está considerado como superficial. Então, quando a gente fala, ele está em plano superficial, é nesse plano. A respiração ela ainda é rítmica, porém a frequência começa a diminuir e a amplitude aumenta. Então, olha que plano delícia, tá? O paciente, ele respira, ele põe mais volume para dentro, só que a frequência diminui. Os reflexos protetores ainda estão parcialmente presentes, tá? Quem que ele perde aqui? Então, até uma correçãozinha aqui no slide. Quem que ele perde? O reflexo palpebral lateral começa a ser perdido, tá? Então, ele é parcialmente perdido aqui. Ocorre o início da rotação de globo ocular. Por quê? Porque quando o paciente está sendo anestesiado, vamos desenhar aqui o globo ocular do nosso paciente. O olho aqui, certo? Nós não temos vários grupos musculares, tanto dorsais quanto ventrais e 2 laterais, tá? Então, são 6 grupos musculares. O que acontece? Qual que é a diferença, então, do bloqueio dessa musculatura? Porque eu tô falando de uma musculatura que faz a movimentação no globo ocular. Olha que lindo, maravilhoso que é a anestésia. Quando a gente tá começando a anestesia, esse grupo aqui, o dorsal, e a face dorsal dos laterais, eles anestesiam primeiro. Ou seja, relaxa primeiro. Se essa musculatura relaxar, o que vai acontecer com o globo ocular? Ele vai girar para baixo, porque essa aqui ainda está presente, ela ainda está tensa. Então, o globo ocular, ele
vira para baixo. Isso é rotação de globo ocular, que é o que eu postei no vídeo para vocês verem, tá? Então, a gente só vê o quê? Esclera do paciente. Cães fazem isso nesse plano. Gatos fazem isso no plano 2. Equinos nunca fazem isso. Ruminantes fazem isso no plano 2. Tá? Então, os cães é que rotaciona no plano 1. E aí ocorre a projeção da terceira pálpebra no cão, no restante não. Tá? O cavalo não rotaciona o globo ocular, por conta da conformação mesmo ali da órbita. No plano 2, o que a gente começa a observar? Perda de reflexo laríngeo-traqueal no cão, no gato não. O gato ainda está presente. Reflexo palpebral começa a diminuir, lateral totalmente ausente, medial mais lento. Reflexo corneal presente em todas as espécies, cão, gato, cavalo. Início de uma bradicardia, não muito evidente, mas começa a cair um pouquinho. Se o paciente receber o barbitúrico na indução, ele vai ter uma miose puntiforme, senão não. Reflexo interdigital ainda já está ausente, então você pode apertar o dedo que ele não vai sentir. E o início da centralização de globo ocular. Na verdade, é rotação parcial. Esse seria o correto. É um plano que a gente considera como um plano anestésico, mas também pode ser feito cirurgia. Plano 3. Plano 3 é um plano que a gente considera como um plano profundo de anestesia. O globo ocular já vai estar todo centralizado, por quê? Porque ocorreu o relaxamento também da musculatura ventral. E aí o globo volta à posição normal. A respiração, presta atenção nessa parte, que essa parte é a mais importante. A respiração do paciente, qual é o normal? Costo-abdominal. Em plano 1, ela ainda é costo-abdominal. No plano 2, ele começa a perder um pouco o reflexo costal, mas ainda mantém. No plano 3, ela é totalmente diafragmática, então a gente observa ele movimentando mais o abdômen. Diminui consideravelmente a frequência respiratória. Todos os reflexos vão estar ausentes. Palpebral, corneal diminuído no cavalo, diminuído no gato e ausente no cão. Midríase no cão, então a pupila fica dilatada, e miose puntiforme no gato, ou filiforme, tá? Ela pode começar a ficar filiforme aqui. No plano 4, a gente observa midríase intensa. Plano 4 não é muito legal. Tem gente que gosta, eu conheço anestesistas que gostam de trabalhar nesse estágio, mas são corajosos, né? Porque daqui a gente pula para o estágio 4. Plano 4, midríase intensa, ausência de reflexo a estímulo luminoso, ou meio lento. A respiração já está mais superficial. Alguns animais já entram em apneia. Se ele está em apneia, ele começa a aumentar a quantidade de CO2 arterial, e isso caracteriza uma acidose respiratória acentuada. Pode começar a apresentar cianose e hipoventilação. Isso aqui, pessoal, é muito variável. Isso é muito variável entre os indivíduos, tá? Pode ser que faça, pode ser que não. É aí que tá o problema. Não é porque ele não tá cianótico que ele não tá hipoventilando em acidose, tá? Lembrando que a característica de acidose respiratória, alcalose metabólica, alcalose respiratória, não existe sinal patognomônico, ou seja, não existe sinal clínico que caracteriza esses quatro eventos. É só avaliação mesmo laboratorial. É uma das únicas coisas que a clínica realmente não é soberana. É a única, do resto é, tá? E aí no estágio 4, a gente já está começando a bloquear o bulbo respiratório, o assoalho do quarto ventrículo, né, abaixo da ponte, próximo da ponte. E no gato a gente começa a ver miose filiforme, que é igual na foto, ó. Tá? Chega a ficar um fiozinho. E aí um estágio que ninguém quer chegar, que é o estágio 4. O estágio 4 tem depressão do sistema nervoso central acentuadamente, apneia, as mucosas vão estar mais cianóticas ou pálidas, a bradicardia acentuada ou já evoluiu para uma sistolia, e isso progride rapidamente para o óbito, tá? Então tem que tomar cuidado, é uma balança
que vai fazer você ir de um lado para o outro rapidamente. Então, se a gente fosse fazer aquela setinha que eu comentei com vocês, uma setinha de profundidade, certo? Só que eu vou fazer ela horizontalmente, que fica mais fácil para mim desenhar. Então, eu vou me imaginar uma seta aqui, certo? A nossa seta de profundidade anestésica. Como que eu sei se meu paciente está chegando aqui? E aqui seria o quê? O óbito. Certo? E aqui é ele feliz e contente no colo do proprietário. Então, eu tenho que saber, é uma balança. Anestesia é uma balança. Eu tenho que querer estar aonde? No meio dessa balança. Entre quem? Estágio 3, de preferência entre plano 1, 2, no máximo 3. Tá? Vamos caracterizar que o estágio que a gente quer chegar tá aqui, ó. Certo? Então, estágio 3. Aqui. Estágio 1. Essa fase a gente não quer também. Estágio 2. E o final também é horrível, a gente não quer chegar, que é o estágio 4. Então, quais são as características que estão relacionadas aqui com o estágio 1? Início da inconsciência. Porém, meu paciente ainda não está 100% inconsciente. Ele ainda apresenta o quê? Movimentos voluntários. Ele começa a querer mexer e tudo mais. Então, é o início da anestesia. A gente começa a bloquear. Então, basicamente, se a gente for pensar, esse estágio aqui, ele caracteriza um início do que de bloqueio do sistema nervoso central? Um bloqueio motor e parcialmente um bloqueio da consciência. Parcial, né? Aí um estágio que a gente, vamos ter aqui, o estágio que a gente nunca quer chegar, que é o estágio 3, que é um estágio caracterizado pelo quê? Excitação. Não é legal. O sistema, ele começa a brigar com a anestesia, né? Então aqui a gente observa o quê? Excitação, movimentação involuntária. Alguns animais vocalizam, menos, mas podem vocalizar. Certo? Aí aonde que a gente quer chegar? No estágio 3. O que é que eu quero que vocês gravem de importante no estágio 3? Se a gente fosse dividir ele, dividir azul, eu vou dividir ele em 4 planos, certo? Então, no primeiro plano, o que vocês vão notar? Um padrão respiratório mais próximo do fisiológico, do normal. Qual que é um padrão respiratório mais próximo do normal? Costo-abdominal. Conforme a gente vai bloqueando o paciente aqui, quando eu atinjo aqui o plano 2, o que a gente observa? Uma mudança nesse padrão respiratório. Além de perda, ausência que vai começar a diminuir, reflexos protetores. É nesse estágio que a gente vai intubar.
O ideal para entubar o gato seria aqui, tá? No plano 4 do estágio 3. Mas a gente geralmente entuba entre plano 2 e plano 3. Além de diminuição de reflexos protetores, a gente observa o quê? Diminuição da frequência respiratória, porém aumento da amplitude respiratória. É um plano gostoso de ver. Você vê que o animal acalmou. Tá? É um plano que eu gosto de manter na anestesia. Ainda respira, ele ventila bem. Só que daqui pra frente, aí a coisa já começa a aumentar, né? A figura começa a mudar. Então a gente observa o quê? Mais diminuição ainda da frequência respiratória e uma respiração mais voltada para o abdômen, uma respiração diafragmática. Tem gente que gosta de lidar com esse plano. No plano 2, o globo ocular começa a querer centralizar, mas não centralizou 100%. No plano 3, que é esse, o globo ocular vai estar centralizado. E aí o plano 4 é vou até mudar de cor, que a gente não gosta muito de chegar. Caracteriza o quê? Muita diminuição da frequência respiratória, podendo chegar à apneia, midríase intensa, né? O paciente começa a apresentar alguns sinais ali de depressão de parte respiratória importante. Alguns pacientes vão ter um certo grau de hipoventilação, então tem que tomar um certo cuidado. Porque aí daqui para pular para o estágio 4 é um pulinho, né? Aqui, ó, é um plano ruim. Por quê? Aqui a gente observa o quê? Depressão bulbar. Depressão bulbar, quando eu falo em bulbo, é o que controla o nosso sistema respiratório, né? Então não é um plano muito bom da gente chegar, certo? Uma vez que vocês aprenderem a entender todas essas informações durante o paciente anestesiado, e não é difícil, tá? Vocês vão ver no vídeo como ele faz isso rapidamente. Você consegue anestesiar bem, com inalatória ou com TIVA, qualquer modalidade anestésica, tá? Não é ruim você chegar no plano 4. O ruim é você não saber voltar pro 1. O ruim é você não saber que você tá no 4. Né? Porque do 4 para o estágio 4 é um pulinho, né? Então, o objetivo é vocês gravarem isso tudo, tá? Na prática fica mais fácil, mas uma vez que isso tem que decorar, não tem jeito. Tá bom? Não adianta decorar só um parâmetro, você tem que decorar todo o resto. Ok? Um beijo em todos, abraços virtuais e até a próxima aula.